Olá, seja bem-vinda ao canal do maravilhoso Florido Mundo do Bauer. Eu sou Letícia Leal, professora de Bauer Maneraia há mais de 15 anos, criadora do método Pintando Bauer com Liberdade e fundadora do Clube do Bauer. Você é nova por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com as amigas e aciona o sininho para você ser avisada toda vez que a gente compartilhar um vídeo novo. Hoje nós vamos fazer a reforma de um ferro daqueles bem antigos. Esse ferro é de uma amiga querida que pediu para eu pintar para ela e eu quero te mostrar como pintar Bauer com liberdade numa peça como essa. Bom, como ele é uma peça que está muito tempo guardada, muito antiga, tá vendo? Tem muita poeira nessa parte dele, toda rugosa aqui. E como ele é de ferro, né? Ferro batido que fala, ele tem muita poeira. E tava até um preguinho aqui, ó. Tá vendo? Para segurar, ó. Eles colocaram um preguinho para conseguir abrir. Então a primeira coisa que eu vou fazer com esse ferro é colocar ele aqui debaixo da torneira e lavar usando detergente, uma escovinha e nos lugares menorzinhos, usa aí uma escova de dente mais antiga pra gente deixar ele livre de toda e qualquer poeira que possa ter aqui. E aí nós vamos lavar, enxaguar bem, deixar secar bem para depois então iniciar a nossa pintura. Bom, gente, ele secou todinho. Eu trouxe aqui para a oficina e eu já passei uma mão da Chalk da Acrylex, da cor Moscatel, que é um verde bem clarinho, porque eu queria testar a tinta Chalk aqui antes de recomendar para você. E aí eu já testei e olha, gente, só uma mão, não saiu, não passei mais nada. Quer ver? Eu vou passar aqui do lado agora, ó, que ela vai pedir uma segunda mão, né? Com certeza para ficar bem coberto. Olha, passei direto aqui nessa parte da tampa dele, sem passar primer, sem passar nada. Então, pode escolher a cor que você quiser aí para fazer no seu, que vai dar certo. Aí é lógico que agora vai ter que ser na paciência aqui e passar uma segunda mão, né? Porque como a base é muito escura, ela vai pedir. E por que que eu tô usando um pincel chanfrado velhinho que eu tinha aqui? Por causa dos cantinhos. Então, ó, para você conseguir fazer essas beiradinhas aqui, ó, sem borrar, um pincel de ponta como chanfrado vai ajudar bem. Então, bora fazer essa tampa todinha aqui com duas mãos, para depois a gente pensar o que é que nós vamos fazer de Bauer com liberdade por aqui. Aqui na parte de baixo, eu resolvi usar a cor Provençal. Tinta Chalk Provençal direto, gente. Agora deixa eu mostrar aqui, ó, que eu pintei por dentro também, né? Porque já que vai ficar uma peça decorativa, a tinta ajuda a evitar que o tempo continue corroendo aqui o ferro, né? E aqui na alça também, ó, eu resolvi pintar aqui porque ficou muito difícil separar para ainda pintar essa alça de outra cor. Eu vou pensar aqui a respeito, mas eu acho que eu vou deixar assim. Essa madeira, eu tenho certeza absoluta que eu quero deixar ela no tom natural, e aí eu vou aproveitar usar só um betume color aqui. E então, bora lá, eu vou continuar aqui pintando essa parte de baixo com essa cor linda que é a Chalk Provençal. Bora lá, mesma coisa, cobrir bem, tomar todos os cuidados de não deixar nenhum pedacinho sem pintar. E depois que essa mão secar, vou observar se precisa ou não de uma segunda demão. Agora, eu
resolvi fazer essa barrinha em volta aqui, ó, aproveitando o desenho que o ferro tem, para colocar verde de novo. E aqui, ó, pintei por dentro. Gente, que peça pesada. E aí eu fico aqui pintando e pensando assim, quantas histórias, né? Quantas pessoas passaram por essa peça, de quem produziu esse ferro, de ferro mesmo, muito pesado. As pessoas que usaram, né? Eu estava observando aqui o cabo, ó, todo com marca de queimado, né? Das brasas que eram colocadas. Então pensa nas mulheres que tiveram que trabalhar no passado usando esse tipo de ferro. E a gente hoje tem um monte de facilidades, né? Então, a gente tem muito que agradecer. Esse prego tá preso aqui, eu não tirei, nem vou tentar tirar, vou deixar, porque alguém que faz parte da história dessa peça colocou ele aqui, eu já tentei tirar, ele não sai, então deixa quieto. E aqui, ó, como eu falei com vocês, eu vou tentar o betume color na cor cobre, para ficar bem no tom amarronzado mesmo, mas dando um toque de pintura aqui nesse cabo, porque aí na hora de fazer as flores, olha como ele é bonito. Esse tom de cobre tem esse tom meio amarelado, mas não cobre totalmente as marcas, a história aqui dessa madeira. Então, vou dar esse toque nele e aí, na hora de pintar as flores, nós vamos compor todas essas cores juntas. Então, tem que ir na paciência, vou deixar secar. Peguei um pincel menor aqui, ó, chato, para fazer essa beiradinha aqui no mesmo tom que se chama moscatel, que é a tinta chalk. E aí eu vou fazer o entorno aqui nele todo, para depois então que tudo tiver do jeitinho que a gente quer. Aí sim a gente vem com as flores do Bauer com toda a liberdade. Imagina a gente ter que pintar uma peça dessa usando risco. Que dificuldade para essa base super cheia de texturas aqui. Imagina ter que passar um risco. Por isso que nessas horas é bom a gente saber pintar Bauer com liberdade. E aí, vamos lá. Bom, já tá tudo sequinho e eu adorei o betume color na cor cobre aqui no cabo. Achei que ficou muito bom. Ele não cobriu totalmente, não descaracterizou a madeira, tá vendo? E eu adorei, já tá tudo sequinho. E aí, eu fiz 2 testes aqui, ó, com as florzinhas. A gente começar a pintar aqui com liberdade. E eu usei o pincel, o 425. E aí eu vi que realmente é muito difícil pintar Bauer numa superfície assim tão rústica, tão tosca. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu aproximar bastante. Tá vendo? Ele é muito irregular. Olha aqui nessa lateral, olha como tem ressaltos aqui do próprio ferro. Então, eu decidi trabalhar com um pincel próprio para isso, que é o lançamento da Condor, que são os pincéis para superfície rústica. Pintura Bauer para superfície rústica. Então, nunca usei, ó. Vou estrear aqui com vocês. E eles vêm com 5 pincéis e um liner. Ó, esse liner, igual o outro kit, só que o outro kit não, o pelo aqui é diferente, tá vendo? Esse tá durinho ainda. Esse é o 222 Zero, que é o mesmo liner que eu sempre recomendo nas aulas. E esse aqui é a linha 225. Vou mostrar pra vocês. Olha, deixa eu tirar a goma dele. E olha só como é um pelo diferente, tá vendo? E esse aqui é recomendado pela Condor pra gente pintar na superfície rústica, que é o caso aqui do ferro. Mas ele nada mais é que a linha 225, esse aqui é o número 4. Então, vamos lá. Eu separei aqui, ó, trabalhei, coloquei já aqui a tinta cerâmica com branco,
pra gente fazer esse trabalho. E aí, agora é hora de pintar com liberdade. Então, vou pegar meu liner, vou pegar aqui, ó, primeiro a tinta marrom, que já tá aqui no prato, e vou criar aqui livremente um projeto, uma arte com toda a liberdade, do jeitinho que a gente gosta. Eu vou criar um galho e realmente é uma superfície mais difícil de trabalhar, viu? Mas nada que não seja impossível, né, gente? Ó, tô descendo o galho, vou criar mais alguns aqui. Enfim, agora é a hora que a gente cria com liberdade, sem medo de ser feliz, como eu sempre falo. Quem já é minha aluna do clube já sabe disso, que eu falo é sem medo de ser feliz, gente. Bora soltar essa mão, soltar essa criatividade e ser feliz fazendo o que a gente gosta de fazer, que é pintar Bauer. Bora lá? Maravilhoso esse pincel para pintar na superfície rústica, viu, gente? Vocês viram que com ele por ter as cerdas mais firmes do que a linha 425, ele permite a gente pintar aqui, ó, e cobrir aqui toda a área, mesmo ela sendo rústica, ele faz uma boa cobertura com a tinta. Aprovadíssimo, ó. Linha Kit Bauer da Condor, superfície rústica, ou a linha 225. Pintar todo o floral aqui com flores rosinhas, né? Eu resolvi fazer umas margaridas. Aí, com o mesmo pincel número 8, eu tô pintando margaridinhas. E, gente, que pincel maravilhoso para pintar numa superfície dessa. Pode usar sem medo que vai dar certinho, olha. Tá vendo? Tranquilamente. E margaridinha, né, gente? Margaridinha é margaridinha. Ela cabe em qualquer floral. Ela complementa qualquer arte que você estiver fazendo aí. Então, você pode abusar das margaridinhas também. Essa é uma peça mais difícil de pintar, mas não é impossível. E a única coisa que ela requer é que você já saiba pintar o Bauer e que você tenha paciência. É só ir na paciência que vai dar tudo certo. Se você quiser aprender mais detalhes sobre essas pinturas das flores e de outras flores, não só essas, mas várias outras, vem participar do Clube do Bauer, que lá tem aulas completas com todos os detalhes, com passo a passo de como fazer, de como preparar a base, tudo com mais detalhe do que a gente está mostrando aqui. Bom, agora que já está tudo pronto, tudo seco, eu fiz as margaridas, fiz esse detalhe aqui de vírgula em toda a volta. Olha só, do lado de cá eu não pintei, porque ele vai ter como se fosse uma frente. Aqui eu botei o preguinho, mas ele tá todo pintado por dentro. Esse preguinho só segura aqui, ó, pra gente poder pegar. Porque igual eu falei com vocês, ele é muito, muito pesado. E aí agora, como é uma peça antiga, eu achei que
vai muito bem a gente envelhecer essa pintura. E isso é mais uma das opções que a gente tem quando faz uma pintura Bauer com toda a liberdade. Então, como que nós vamos preparar isso aqui? Peguei um pincel bem velho, daqueles que a gente vai jogar fora, mas não joga, porque nessas horas a gente precisa de um pincel já bem velhinho. Vou pegar aqui, ó, cera em pasta inglesa. Essa cera é uma cera antiga, essa marca antiga, que a gente encontra em supermercado, tá? Vou colocar aqui uma quantidade, pegar um pratinho de isopor, porque depois vai direto pro lixo. E aí, ó, ela é quase que, ela é tão pastosa que é em pedaços, né? Vou colocar aqui uma quantidade que dê para cobrir todo. E vou usar o Aqua Betume da Acrylex, porque esse betume, gente, ele é perfeito. Que você sujar a sua mão, ou sujar a mesa, ou sujar um pincel, qualquer coisa, ele é à base d'água. E isso para mim é fantástico e é o que eu gosto de usar. Então sempre tá aqui parado, dá uma sacudida. E aí nós vamos colocar uma quantidade como se fosse a metade da cera. Essa quantidade é que vai dizer o tom de escuro que vai ser dado a essa peça. E aí, gente, vocês que vão decidir. Essa medida aqui, ó, metade da quantidade de cera, ele vai ficar um envelhecido não muito escuro, mas se você quiser mais clarinho, você vai colocar mais cera do que betume. Se você quiser mais escuro, você vai colocar mais betume do que cera. E por que a cera? Porque quando eu misturo betume com cera, eu consigo controlar o envelhecimento da peça. Pode usar outros produtos? Pode, mas os outros produtos já vêm num tom definido, que você vai abrir e usar. Aqui, quando a gente mistura o Aqua Betume com a cera, a gente consegue controlar a tonalidade do envelhecimento que a gente quer dar à peça. Então, eu acho muito interessante usar dessa forma. E aí, ó, depois que eu fiz essa bagunça aqui, eu gosto de usar também uma espuminha velha, igual o pincel, aquela que você vai jogar fora. Por isso que eu falo que a gente guarda tanta tralha, né? Porque essas coisas, nessa hora, a gente precisa de uma peça assim. E aí, ó, eu vou passar o betume. E quando eu passo o betume com cera, eu também já estou fazendo o acabamento da minha pintura. Porque a cera protege a pintura. Então, automaticamente, ao fazer isso aqui, eu já estou fazendo as duas coisas. Estou envelhecendo, porque eu decidi envelhecer, mas eu também estou fazendo acabamento. E se eu não quisesse envelhecer, quisesse usar só a cera, pode também. Essa é uma peça decorativa, ela só vai ser usada para decorar um ambiente, ela não vai ter utilidade. Então, o acabamento pode ser feito em cera, tranquilamente, sem problema nenhum. E aí aqui, ó, fiz tudo isso, pego um pedacinho de pano seco, sem água nenhuma, e venho tirando o excesso. E aí aqui também você pode controlar. E o que eu imaginei realmente já aconteceu, e eu acho que vai dar um toque especial a essa peça. Olha como o ferro é todo batido. Vou levantar aqui para vocês verem bem de pertinho. Olha o detalhe do ferro batido, que o betume entrou e criou essa nuance diferenciada. Olha isso, gente. Foi o que eu queria que acontecesse realmente. A pintura está envelhecida, mas o betume criou esse estilo aqui bem retrô, bem
bem antigo, bem bacana, e entrou. Em alguns lugares o ferro tá lisinho, em outros lugares o ferro tá com a marca da batida, né? De quando ele foi feita a peça. E isso vai ressaltar esse detalhe do ferro e valorizar ele ainda mais. E aí a gente vai fazer a peça toda, mesma coisa. E aí, se você decidiu envelhecer sua peça, vale a pena trabalhar isso nela toda, inclusive por dentro, por baixo. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui também a gente pode passar. Isso depois que a pintura está totalmente seca, viu? Você tem que ter certeza que a sua pintura está bem sequinha para não correr risco nenhum de tirar a pintura. Então, vamos ver como é que vai ficar isso no final de tudo. E tá pronto, gente. Todo ele envelhecido. Olha, peguei até um pano maior, tirei bem o excesso. Olha só. E aí o detalhe que eu queria que ele ficasse, ele ficou. Onde tem a parte funda do ferro batido, ficou o envelhecido mais fixado. Olha que aqui dá pra ver bem que tá sem a pintura. E é um detalhe que eu acho um charme. E a mesa, a mão, o pincel velhinho que ainda vou lavar, tudo isso você lava com água, detergente, a unha aqui, tudo isso sai tranquilamente com esse produto aqui, por ele ser à base d'água. Se fosse o betume à base de solvente, aí você ia conseguir, mas tendo que usar solvente. Então, esse betume aqui é perfeito para fazer acabamento em peças diferentes como essa. E aí, você gostou? Me conta aqui no comentário o que você achou dessa reforma, dessa recuperação desse ferro que estava guardado no fundo de uma estante na casa da minha amiga e que conta tanta história da avó dela, da história da família dela, e agora vai virar uma peça decorativa na casa dela. Um abraço para você, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você não curtiu, aproveita para deixar o seu like, e se você ainda não me segue, coloca aí, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser avisado, porque a gente está sempre colocando aqui vídeos onde eu te mostro como que é prazeroso, possível pintar Bauer com liberdade, onde você quiser, do jeitinho que você quiser, do tamanho que você quiser. Um beijo para você e até a próxima aula.